Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal Geotoys e nesse vídeo vou trazer para vocês um pouquinho da história do Ação Camuflada, de sua camuflagem, de seu armamento, as diferenças entre as versões, as caixas que nós temos e contar algumas curiosidades que poucas pessoas conhecem sobre essa figura, tá bom? Um ponto super interessante de falar sobre o Ação Camuflado é que ele foi o primeiro olhos pintados com barba de toda a coleção e até o relançamento em 2017 era a única figura olhos pintados com barba moreno de toda a coleção. E apesar de ele ter sido lançado apenas na aventura Ação Camuflada, nós encontramos ainda muitas figuras disponíveis para venda, para negociação, dessa peça que foi única até o relançamento agora em 2022. Na época que ele foi lançado ao lado do Combate, ele era mais caro que o Combate, inclusive. Pelo fato dele ter barba, ele era um pouquinho mais caro que o Combate, coisa de 5, 10% mais caro que o Combate. Então, é uma figura que, mesmo sendo única, ela foi muito vendida. Por quê? Porque a Estrela, naquela primeira série de 77 a 82, 83, tinha a estratégia de vender muitos conjuntos, tanto de caixas quanto de cartelas, sem a figura, sem um manequim. Então, a criançada da época ganhava o Falcon e pedia para os seus pais, para os seus tios, para qualquer um que fosse dar presente para eles de Natal, aniversário, Dia das Crianças, não importa, os kits de aventuras, os kits de acessórios. Então, essa figura foi muito vendida, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a caixa dessas figuras. O que nós notamos é que as caixas, elas seguem o mesmo conceito. Então, o conceito do estojo foi preservado. Isso é bem legal. Por quê? Porque mantém aquela identidade do Ação Camuflada, tá? Então, nós temos aqui essa caixa mais atual, que vocês podem notar o Ação Camuflada, com a mesma fonte usada na primeira caixa de 77, com o logo Falcon inclinado e invadindo parte do estojo, onde ficava a figura armazenada. Então, ela é bem semelhante. O símbolo ser aqui e aqui, né? O símbolo da estrela, comandos em ação, ela é muito parecida. Alguns questionaram, poxa, mas por que ela não é idêntica à primeira caixa? Por dois motivos óbvios. Primeiro, que todo o relançamento de 2017 para cá, todas as reedições, elas seguem o conceito de ter novas caixas, de ter caixas que são elaboradas com mais detalhes, com um conceito mais evoluído daquelas de 77 a 82. E também porque a primeira caixa em 1977 trazia uma imagem que não era criação da fábrica de brinquedos Estrela, era a criação da empresa com a qual a Estrela tinha os direitos de produção aqui no Brasil, uma parceria, tá? Então, para evitar qualquer conflito, para evitar qualquer problema relacionado àquela imagem de 77 a uma nova, criaram essa nova imagem, tá bom? Então, ela segue o padrão, como eu já disse. Um ponto de divergência foi que na caixa o Falcon vem com um rifle desenhado e equipado com um fuzil. Então isso aí gerou bastante controvérsia, aquela choradeira de sempre que a gente conhece, não é igual. Mas quem está acostumado, quem é mais antigo, quem conhece colecionismo um pouquinho melhor, sabe que nem sempre as caixas são idênticas ao que vem dentro da embalagem. Tá ok? Então essa é a nova caixa. E a caixa de 1977, como vocês podem ver aqui em minhas mãos, é essa aqui. Olha só, ela é bem parecida, como eu já disse, porém ela traz as aventuras da época nas laterais, seguindo aquele conceito que eu falei para vocês de a Estrela vender a figura e também vender os kits, tanto kits mais simples como código Morse quanto mais
complexos como caça ao tubarão, tá? Como eu disse aqui, ó, tá vendo? Ó? As aventuras que equipavam o Falcon naquela época. No geral, são caixas bem parecidas, tá bom? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da camuflagem. Poxa, isso aí deu uma falação, deu uma choradeira. Ah, eu queria igualzinho era. Poxa vida, ninguém me ama. Acho que eu vou me matar porque a camuflagem tá diferente. Aquela choradeira lá que a gente já conhece, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as camuflagens, sobre o que efetivamente foi feito relacionado à camuflagem, tá? Porque eu vi muita gente aí falando bobagem, surgiram novos especialistas em camuflagem, né? A internet trouxe diversos especialistas. Então, falando um pouquinho de camuflagem, o que nós temos nas duas versões são camuflagens que trazem o conceito de homocromia, tá? É que quando o soldado, quanto o militar, quando o indivíduo, ele apresenta a coloração semelhante ao ambiente no qual ele está inserido, tá? Diferente do conceito de homotipia, que é o quê? É quando o indivíduo ele não apresenta as cores do ambiente que ele está inserido, e sim a estrutura corporal, as formas na qual ele se camufla, tá bom? Essas duas camuflagens, elas seguem o princípio de um padrão antigo de camuflagem que era conhecido como woodland, tá? Que eram manchas, eram essas manchas que a gente via, que a gente vê em tantos filmes de guerra, em tons de verde, marrom. Então, é bem comum você ver essas manchas. Hoje não se usa tanto essas camuflagens, tá? Hoje o que o pessoal usa mais é a camuflagem do conceito de multicam, que foi criado justamente para substituir esse padrão woodland, o padrão multicam, que é multiple camouflage. Ele é o mais utilizado pelas Forças Armadas e até por caçadores. É um padrão bem mais eficiente que aquelas, tá bom? E aí o pessoal fala, pô, Giovanni, mas qual que é o nome dessa camuflagem? Como que ela se chama efetivamente? Conta um pouquinho para mim. Poxa, uns falam que eram de caçador, outros falam que eram de militares. Na verdade, essa camuflagem era tanto usada por militares e depois por civis, tá? Ela foi inserida, essa camuflagem aqui, em 1942, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Os Marine Riders eram forças especiais estabelecidas pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Eram basicamente combates de infantaria leve anfíbia na selva. Eles foram os primeiros a usar esse tipo de camuflagem, tá? Qual o tipo? Como que ele era popularmente conhecido, esse tipo de camuflagem? Ele era chamado de frog skin. E o mais curioso na época é que essa camuflagem usada pelos militares, pelos fuzileiros navais norte-americanos, era reversível. Ou seja, de um lado dela, ela tinha um padrão selva com 5 cores e um fundo verde. E do outro lado, quando eles viravam essa camuflagem do avesso, ela tinha um padrão de praia, de 3 cores com fundo castanho do lado oposto, né? do avesso dela. O mais curioso foi que as primeiras versões desse fardamento, desse uniforme com essa camuflagem, não eram compostos por gandola e calça, eram feitos em macacões. Quem que usou macacão? Macacão exatamente com essa camuflagem na coleção do Falcon? Foi o Trincheira Heróica. Quem conhece, né, quem lembra do macacão Trincheira Heróica, ele foi também utilizado, olha ele aqui, ó, um macacão do Trincheira Heróica, ele foi utilizado, ele foi feito com esse padrão de camuflagem. E na vida real, ele veio antes da composição de 2 peças, tá? Por que ela não vingou? Por que ela foi descontinuada? Porque ela não tinha abertura aqui na parte traseira, ela era um macacão contínuo, tá? E como vocês sabem, as tropas combatendo em selva, bebendo aquela água que nem sempre é uma água potável, né? Eles dependem de vários tratamentos da água naquele momento lá para evitar doenças. Eles tinham diversas doenças gastrointestinais. Então imagina, você com um macacão desse na selva,
precisando tirar rápido por algum problema gastrointestinal e não consegui. Então ela foi substituída por essa versão, composta por gandola e calça. E aí tiveram outras críticas, que as tropas não aprovaram o macacão e trouxeram então esse componente, tá? Onde que a gente vê muito dessa camuflagem usado? Como era uma roupa que podia ser usada tanto na luta, na areia, na praia, como por exemplo a Batalha de Iwo Jima, e na selva como a de Guadalcanal, né? Em Guadalcanal era selva, então tinha essa troca constante de cenário de combate entre selva e praia, árvores e areia com pedra. Então os militares gostavam bastante, tá? Por que ela foi pouco usada, essa camuflagem? Ela foi pouco usada por um fator extremamente complexo. Na verdade, algumas tropas alemãs também usavam um padrão muito parecido. E houveram relatos, e tivemos alguns relatos na Segunda Guerra Mundial, de soldados aliados que usavam esse tipo de camuflagem abatidos por fogo amigo, ou seja, como eles eram confundidos com alemães, eles eram abatidos por fogo amigo dos próprios aliados, tá? Em janeiro de 1944, essa camuflagem, esse uniforme, ele parou de ser fabricado. E aí começa a grande história do um uniforme de caçador de pato ou um uniforme militar? Aí que tá. Como em 1944, pelos casos que eu já expliquei antes, ela parou de ser fabricada, tá? O que sobrou foi vendido para civis, né? Então sobraram várias unidades, ficaram disponíveis para venda para civis, e quem comprou muito dessa camuflagem foram caçadores de patos. Aí que vem o termo popular de Duck Hunter Camouflage. Então é por isso que ela é chamada de Duck Hunter, caçador de pato. Então é uma camuflagem de origem militar que foi descontinuada, vendidas para civis, e os civis começaram a caçar com essa camuflagem e ficou super conhecida aí como Duck Hunter, tá? Esse novo Falcon, ele já tem um padrão diferente de camuflagem. Olha só que curioso. Apesar de eles serem bem parecidos, essa camuflagem segue um padrão distinto, tá? Ela é muito parecida, se vocês pesquisarem, eu vou até deixar aí na descrição do vídeo para vocês, ela é muito parecida com a Frog Skin da Força de Defesa Australiana, que foi desenvolvida lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, tá? Ela é muito parecida com esse padrão, tá bom? Além da camuflagem, quais as mudanças que nós tivemos, tá? E eu vou falar um pouquinho depois das figuras em si. Nós tivemos a mudança de armamento. A primeira versão, lá em 1977, trazia esse rifle, parece ser um rifle de caça, tá? Eu não sou um especialista em armamentos, mas é um rifle de caça, muito semelhante com o calibre .308, tá? Como nós sabemos, já expliquei em outros vídeos, ele vinha com a bandoleira de borracha ou com a de elástico com argolas metálicas. Então essa foi a primeira arma do ação camuflada, tá? E nessa nova versão ela traz esse AR-15, que aí deixa de ser um rifle e vira um fuzil, tá? É um fuzil de fogo seletivo, na verdade é um 5.56, né, o calibre dele. Ele foi projetado lá atrás para ser um fuzil de assalto leve e para disparar em alta velocidade. Como ele tinha um cartucho de pequeno calibre, ele permitia que os soldados de infantaria da época carregavam mais munição. Então ele foi criado para facilitar a vida dos militares lá naquela época e permitir um maior poder de fogo para essas tropas. Essa arma, dentro da coleção Falcon, é uma arma extremamente complicada de se encontrar, e eu fiquei muito feliz de vê-la novamente. Ela foi produzida lá nas décadas de 70 e 80. Primeiro ela apareceu no Expedição Secreta de 79, junto com o Missão Teleférico, também de 79.
com posto de comando, na verdade, antes de 79, né, o posto de comando foi de 78, e a última vez que ela foi vista até então, até o relançamento, ela foi vista em 1980, tá? No posto de escuta. No posto de escuta, ela também pode ser marrom, então existem versões desse fuzil também marrom com bandoleira marrom ou marrom com bandoleira preta. Eu explico tudo isso lá no site falcon80.com.br. Se vocês escreverem fuzil na caixinha de busca, vão encontrar bastante referências e todas as aventuras que esse fuzil usa, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças que a gente consegue notar relacionada à composição dos Falcons, tá bom? Como eu disse, a ideia da estrela, obviamente, é sempre preservar a característica da figura, mas quais são as grandes diferenças dele? Primeiro, a composição da roupa, tá? Todo Falcon, ação camuflada e o combate de 77, eles são compostos por uma figura, um manequim, de CA na sunga e Falcon nas costas, tá? O corte da roupa, vocês podem notar que a camisa é bem semelhante, a gandola é bem semelhante, porém a calça da nova versão é mais justa, tá bom? E com CA estampado no lugar de adesivo, tá bom? Essa calça mais justa, ela permite o uso, né? Fica mais legal o uso da calça por dentro das botas. Uma outra mudança que nem todos conseguiram notar foi a evolução das botas dessas figuras. Elas são mais brilhantes, provavelmente os moldes de injeção passaram por alguma manutenção que deixaram essas botas com mais brilho, tá bom? E lembre-se que sempre, né, que essas botas têm as inscrições D e E no seu solado e as antigas não possuem. Além disso, esse ação camuflada, essa figura, ela vem, como a gente já conhece, com uma evolução considerável da flocagem e pela primeira vez esse padrão de pintura, com olhos castanhos, em uma figura moreno com barba. Tá? Diferente da primeira versão, que era com olhos azuis, o primeiro Falcon lá que a gente conhece. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, é isso. Nós temos aí as figuras, colocando uma do lado da outra. Como vocês sabem, eu não sou um saudosista, eu gosto de coisas novas, eu gosto de ver a linha Falcon evoluindo. E eu entendo que essa nova versão é sim muito legal, é sim muito parecida, mas não idêntica com a primeira versão. E nada melhor do que você ter uma ação camuflada novinho para venda. Ou melhor, essa figura se esgotou em pouquíssimas horas, já se torna uma figura de difícil localização em sites para venda. Então tem muita gente que está vendendo agora por 50%, 100%, 150% do valor adquirido. Então já vira uma das figuras de difícil aquisição do relançamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Vem coisa nova por aí, muita coisa boa. Espero voltar em breve com mais novidades. E como vocês já sabem, o nosso desejo é vida longa ao Falcon.